Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciência às 19 horas, que, como vocês sabem, são realizadas mensalmente, de março a junho e de agosto a novembro, né? Geralmente na terça-feira de cada mês. E essas palestras a gente realiza desde 2004, então nós estamos no 13º ano, já foram realizadas umas 110, talvez 120 palestras, estão todas gravadas no nosso site, que é o www.ifsc.us.br/ciência19h. Ou então você digita no Google, Ciências 19 horas, ele já te direciona para a nossa página. As palestras também são retransmitidas, não ao vivo, mas depois, pelo canal local da NET, o canal 10 da NET, aqui de São Carlos. Inclusive por demanda, vocês podem ligar para a equipe do Brás, eles que tomam conta dessa programação e eles podem passar. Mas também nós transmitimos as palestras ao vivo pela TV por internet da USP, que é a IPTV USP. Então, se um dia vocês tiverem possibilidade de vir assistir a palestra, vocês podem assistir ao vivo pela internet. E como eu disse, os vídeos ficam disponíveis na página, você pode abaixar em vários formatos, o DVD, que é de maior resolução, ou então o MP4, que você pode assistir até no celular. Inclusive, daí fica fácil você ir para frente, vir para trás, se o cara está chato, você vai para frente, se o cara está legal, você volta, assiste de novo. Okay? Tudo isso está disponibilizado lá. Bom, e o programa Ciência 9 horas é possível, a gente realiza por tanto tempo, graças ao apoio que a gente recebe aqui do Instituto de Física de São Carlos, na verdade na diretoria, o diretor atualmente é o professor Tito José Bonagamba. Nós temos também o apoio do CEPOF, que é o Centro de Pesquisa em Ótica Fotônica, coordenado pelo professor Vanderlei Banhato, que é um CEPID da FAPESP, baseado aqui no Instituto. Temos também o INEL, que é o Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica, coordenado pelo professor Roberto Faria, que é um INCT do Ministério da Ciência e Tecnologia, também baseado aqui no Instituto. O CERTEV, que é o Center for Research, Technology and Education in Vitreous Materials, coordenado pelo professor Edgar Zanotto, da UFSCar. Esse é um CEPID da FAPESP, baseado lá na UFSCar, mas também com professores aqui do IFISC. E o CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, coordenado pelo professor Elson Longo, do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Esse é outro CEPID da FAPESP, baseado lá em Araraquara, com também professores aqui do Instituto. O PRECEU, que é a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, também nos dá um bom apoio. E o Instituto de Estudos Avançados da USP aqui em São Carlos, né? Tem um Instituto de Estudos Avançados da USP, que é baseado lá em São Paulo, mas aqui em São Carlos nós temos um polo, né, que também tem dado. E na divulgação, nós temos o apoio do projeto Contribuinte da Cultura, coordenado pela Fátima Camargo, vocês devem saber, que organiza o Chorando Sem Parar ao final do ano, além de uma programação extensa durante todo o ano. A Rádio Universitária FM 102.1 MHz, né, a Rádio UFSCar FM 95.3 MHz, assim como da EPTV, que é a retransmissora da Globo aqui em São Carlos. Todos esses ajudam a gente na divulgação das palestras. Bom, e hoje é um grande prazer, nós temos aqui o professor Pedro Gil Martins Vieiras, ou Pedro Vieira. Ele é professor no Perimeter Institute, em Ontário, no Canadá, onde ele tem o Clay Riddle Paul Dirac Chair in Theoretical Physics. O professor Pedro Vieira, ele passa a metade do tempo no Canadá e a outra metade em São Paulo, no IFT Unesp, onde nós temos um instituto que se chama ICTP Sci-FAIR, que o ICTP é o International Center for Theoretical Physics, lá em Trieste, na Itália, que é um centro internacional de física teórica, que junto com a FAPESP criou esse South American Institute for Fundamental Research, que está baseado no IFT Unesp. Então, é uma associação entre o ICTP em Trieste, na Itália, a FAPESP e o IFT Unesp em São Paulo. E isso que possibilita nós temos aqui o professor Pedro Vieira. Ele, metade do tempo ele fica
no Canadá, no Perimeter Institute, e a outra metade aqui no IFT. Inclusive, ele trouxe um folder, né, do ICTP, depois, quem quiser pegar tem aqui cópias, né, que é um folder de apresentação do Instituto, com as várias áreas de pesquisa, com as atividades. É um instituto que mudou a cara da física aqui em São Paulo, principalmente a física teórica, né? Porque ele tem uma programação bastante intensa de conferências, workshops, seminários, com pessoas não só do Brasil, como do exterior, a maior parte, na verdade, são do exterior, e é uma programação ao longo do ano. Então, você entrando na página, vocês têm essa programação, está aqui pertinho, vocês podem participar de várias atividades lá. Depois, talvez o professor Pedro Vieira possa falar mais sobre isso, que ele tem algumas atividades que ele mesmo coordena lá no IFISC, inclusive para estudantes, né? Bom, o professor Vieira, ele é físico, formado no Porto, em Portugal, né? Ele é português, né? E ele fez o mestrado na École Normale Supérieure de Paris e também o doutorado lá. Ele fez o mestrado em 2005 e o doutorado em 2008. Daí ele fez um pós-doc no Max Planck Institute, em Potsdam, na Alemanha, e desde 2009 ele está contratado no Perimeter Institute. Ele é um especialista em física teórica na área de supercordas, gravidade quântica, e nessa conjectura da DSFT, que está mais relacionado com o que ele vai falar hoje para a gente, né? E ele é bem jovem, mas já tem vários prêmios, né? Em 2005, teve o prêmio da Fundação Engenheiro Antônio de Almeida, em Portugal. No mesmo ano, o prêmio professor Dr. Moreira de Araújo, da Faculdade de Ciências do Porto. Em 2015, o prêmio da Alfred Sloan Foundation, dos Estados Unidos. E também em 2015, a medalha Gribov. Okay? Então, é um grande prazer termos aqui um grande especialista dessa área, com a palestra Somos Holograma. E eu gostaria de falar para vocês que essa palestra vai ser um pouco diferente das que a gente costuma organizar aqui e que vocês também estão acostumados. Ela não vai ser uma palestra de 1 hora, vai ser em torno de meia hora, porque ele quer que a maior parte do tempo seja um bate-papo, onde vocês façam perguntas, né? Ou seja, satisfaçam a sua curiosidade nesse tema. Ele realizou, inclusive, essa palestra em São Paulo há quase um mês atrás, né, num programa também organizado lá no IFT, num bar, num shopping, e funcionou muito bem. Então, nós vamos usar esse formato também. Então, ele vai fazer uma apresentação do tema, né, vai falar alguns minutos, e depois a gente bombardeia ele com perguntas, ok? Então, muito obrigado. Obrigado, Luís. Muito obrigado, então. Muito obrigado pelo convite. Eu, antes de começar a falar exatamente sobre o que é um holograma e sobre se nós somos um holograma, gostava de mencionar 2 coisas que nos vão ajudar a ter uma linguagem em que nos vamos entender e que vai ajudar a linguagem. Primeiro, eu gostava de dizer o que é que nesta palestra significa um holograma. O que é um holograma? Um holograma, para mim, nesta palestra, é uma superfície 2-dimensional, ok? Como aquele painel ali no fundo, como este panfleto, é uma superfície 2-dimensional, mas que dá uma ilusão de 3 dimensões. Vou baixar isto, está muito alto. Ora, por exemplo, vou mostrar só 2 vídeos rápidos do YouTube, se pudermos pôr o primeiro. Não é preciso ter som, pode tirar o som, se puder mostrar o primeiro vídeo. Mostra exatamente um exemplo de algo que eu chamaria um holograma, que é uma superfície que neste caso é um holograma gerado por um computador. Tenho um computador que vai gerar uma imagem 3-dimensional numa superfície 2-dimensional. Portanto, como vocês vão ver, a superfície é 2-dimensional, mas o computador está gerando uma imagem, isto é, está enviando fotões que saem da superfície e entram nos nossos olhos, que parece uma imagem 3-dimensional. Portanto, é tudo 2-dimensional, mas estão vendo que à medida que vai rodando,
parece exatamente como se fosse três-dimensional. Mas é dois-dimensional, ele agora vai mostrar, vai levantar a superfície, vai dar para ver bem que é dois-dimensional. É uma superfície dois-dimensional, mas que para nós nos dá a ilusão de ser uma superfície três-dimensional. Okay? Eu chamaria a isto um holograma. Podemos passar para o segundo vídeo, que é outro exemplo, que eu também chamaria um holograma, mas que este aqui é um vídeo em que mostra como fazer um holograma caseiro. Não é bem um holograma, é algo com uma superfície de plástico, que você, se puser num iPad, por exemplo, 4 imagens, as imagens, os fotões saem do ecrã, batem na superfície, vão para o lado, entram nos nossos olhos e dá-nos a ideia, parece algo três-dimensional. Eu, de facto, fiz em casa, funciona muito bem. E, mais uma vez, a superfície do iPad é dois-dimensional, mas aqui temos uma ilusão de um tubarão que parece um tubarão três-dimensional. Okay? Mas que está numa superfície dois-dimensional. As três dimensões são uma ilusão. Eu também vou chamar a superfície que cria o holograma, vou chamar-lhe sempre supercomputador. Porque gosto do nome. Mas não é necessário ser um computador. Pode ser um material, por exemplo, nos nossos cartões de crédito, tem um material que, se você inclinar, brilha e é um holograma também. É um holograma menos sofisticado do que estes, mas é um holograma também. Ou tem, por vezes, hologramas que você compra um quadro e passa e olha de um lado, vê uma bruxa, do outro lado não é bruxa. Não é um supercomputador. Mas eu vou chamar a todos esses hologramas, vou-lhe chamar supercomputador, à superfície dois-dimensional, e vou chamar holograma à imagem três-dimensional. Okay? Por fim, gostava só de lembrar algo muito simples, mas o Luís avisou-me que talvez houvesse aqui público em geral, não apenas estudantes de física e matemática, que é que nós temos duas noções importantes, que é a noção de área e volume, relacionado mais uma vez com 2 dimensões versus 3 dimensões. Volume é quanta água eu preciso para encher aquelas caixas. Na caixa de cima, o volume é 1, tenho uma caixa. E em baixo, eu coloquei 8 caixas, então o volume é 8, que é 8 vezes maior do que 1. Ok? Todo mundo consegue ver? A área é a superfície, é quanta tinta eu preciso para pintar aquela caixa. Eu chamei aquela área 6, porque tem 6 faces, 3 que eu estou vendo e 3 atrás. E em baixo, a área tem 24, porque tem 12 faces que eu estou vendo e 12 atrás. Ou seja, a área aumentou 4 vezes. Só quero lembrar este facto muito básico, que é que quando aumentamos um corpo, a área e o volume aumentam por proporções diferentes. Neste caso, o volume aumenta 8 vezes e a área aumenta 4 vezes. Ok. Então, este era só um preâmbulo. Antes de começar, eu queria só introduzir estes dois conceitos. E agora vamos então falar sobre qual a natureza do espaço-tempo e tentar responder a esta questão. Eu vou falar um pouco sobre esta questão. Qual a natureza do espaço-tempo e se na realidade nós somos um holograma, uma ilusão, como os hologramas que vimos ali. Ok? Antes disso, deixem-me só lembrar que a pergunta de qual a natureza, o que é que nós dizemos, o que é que significa qual a natureza do espaço-tempo? Eu posso fazer a mesma pergunta dizendo qual a natureza da água, qual a natureza deste copo de água. Parece algo suave, que desliza bem, eu bebo, assim, vai deslizando, parece algo suave. Como o espaço e o tempo parecem algo suave. A minha mão está em qualquer ponto do espaço, parece algo suave. Mas a água não tem nada de suave. A água está cheia de moléculas, que por sua vez têm átomos, que têm eletrões. Então a água, na realidade, tem moléculas que têm átomos. O átomo é quase só espaço vazio. Tem um núcleo no meio, um eletrão que vai à volta bem longe. Então este copo de água que parece algo suave porque eu estou vendo de longe. Se olhar bem de perto, vejo que está cheio de moléculas, vejo que não é contínuo, vejo que na realidade é o que chamamos de discreto, que tem várias moléculas, vários átomos, vários constituintes mais pequenos, e a ilusão de suavidade e de contínuo é apenas uma ilusão. Então a natureza do copo de água, a verdadeira natureza, é um conjunto de átomos e moléculas interagindo-se e movendo-se entre elas. De longe, funciona se eu descrever como suave. Mas, por vezes, preciso de descrever, é necessário descrever o copo de água
na sua natureza real, com átomos e moléculas. Quando eu aqueço muito o copo de água, as moléculas soltam-se e vão voando e tudo. Não funciona a ideia da suavidade. Ok? Então, a mesma pergunta os físicos fizeram há muito tempo atrás. Será que o espaço-tempo, o próprio espaço-tempo, que nos parece algo suave, qual será a natureza do espaço-tempo? Será que o espaço-tempo é algo suave? Ou será que, como a água ou como o chão, é algo feito de pequenas moléculas de espaço-tempo? Se for feito de moléculas de espaço-tempo, temos de inventar um novo nome para estas moléculas. É como imaginar que aqui na sala existe um reticulado invisível que eu não vejo, de pequenas moléculas de espaço-tempo, e que todas juntas dão uma ilusão de espaço-tempo contínuo. Podemos dar um novo nome a estas moléculas. Átomo de espaço-tempo. Pode ser. Então, uma pergunta que fazemos é: qual a natureza do espaço-tempo? Será que o espaço-tempo é feito de pequenas moléculas, de pequenos constituintes fundamentais? Ora, esta pergunta é uma pergunta difícil. Porquê que é uma pergunta difícil? Porque é uma pergunta de física que envolve distâncias muito pequenas, porque queremos olhar bem de perto e ver o que está no espaço-tempo a uma distância muito, muito pequena. E então, qual a teoria física que estuda distâncias muito pequenas? É a física quântica. Mas queremos também estudar espaço-tempo. Como é o espaço-tempo? Qual a teoria que estuda o espaço-tempo? É a relatividade geral, a gravitação do Einstein. E juntar as duas teorias ao mesmo tempo e ter ao mesmo tempo a gravidade de Einstein com a física quântica é um dos grandes desafios da física teórica. É muito difícil juntar as duas teorias. Cada uma por si já são teorias difíceis, ao mesmo tempo tornam-se ainda mais difíceis. Por isso é uma questão difícil e a resposta à pergunta qual a natureza do espaço-tempo, a única resposta honesta é: não sabemos. Okay? Então vamos especular um pouco. Nos restantes 20 minutos eu vou especular um pouco sobre qual a natureza do espaço-tempo, qual é que eu acho que é a mais provável resposta, e depois abrimos para perguntas e vocês podem fazer perguntas e tentar mostrar que a teoria que eu vou propor não faz sentido. Ora, a primeira hipótese é que será que o espaço-tempo é feito então de pequenas moléculas que nós não vemos ainda, porque ainda não olhamos bem de perto? E a resposta é: isso seria algo bem radical. Seria algo bem radical, que no espaço-tempo não é suave, mas sim discreto. Mas provavelmente não é verdade. Eu acho que isso não é verdade. Ok? Deixem-me tentar dizer-vos porque é que eu acho que não é verdade. Há várias razões. Uma razão não é muito convincente, porque é uma razão muito antropológica, se quiserem, que é uma razão matemática. É a razão que quando os físicos tentam dizer talvez haja um tal reticulado do espaço-tempo, e quando começam a calcular, usando esse reticulado como uma hipótese, eles dizem: vamos imaginar que existe e vamos tentar calcular. E começam a calcular e os resultados que geralmente obtêm é infinito para aqui, infinito para ali. Nada parece fazer sentido matematicamente. Okay? Isto não é um bom argumento, porque pode apenas significar que ainda não pensamos da forma certa. Por enquanto está a dar infinito, amanhã eu acordo com uma boa ideia, pode já não dar infinito. Okay? A outra razão tem a ver com uma ideia simples, que é: se existisse o tal reticulado, vamos imaginar a luz que se move aqui de um ponto da sala para outro. A luz iria sentir esse reticulado um pouquinho. Podia sentir muito pouco, mas ia sentir um pouquinho, porque basicamente a luz azul ou vermelha, a azul, por exemplo, oscila mais rápido do que a vermelha, quando vai se deslocando. Todas se deslocam à mesma velocidade, a azul e a vermelha, mas a azul vai oscilando mais, enquanto que a vermelha vai oscilando menos enquanto se desloca. Então, luz de várias cores, por oscilar de forma um pouquinho diferente, uma luz bateria mais no reticulado, colidiria mais com o reticulado do que a outra. Certo? A vermelha, por exemplo, talvez tocasse menos no reticulado e talvez a azul tocasse mais no reticulado. E podia ser um efeito muito pequeno, que nunca tivéssemos observado, porque podia ser muito difícil de medir esse efeito, essa diferença. Mas o que acontece é que no universo, por vezes, há estrelas que morrem, que explodem. São o que se chamam supernova. E quando uma estrela morre, é algo muito dramático, ela morre e dá um grito, e envia luz
de todas as cores, todas as direções. É assim, muito teatral. Então, a estrela morre, forma-se esta supernova e há uma explosão que emite luz de todas as cores nessa altura. Ok? Isso pode acontecer a milhares de anos-luz, pode acontecer muito, muito longe da Terra. E o que acontece? A luz vem viajando pelo universo até que um dia chega a um detector aqui na Terra. E nós dizemos, e o detector começa a tocar. Recebemos um sinal, uma supernova explodiu. E o que acontece quando nós recebemos esses sinais da supernova? Acontece que recebemos a luz vermelha, azul, verde, amarela, toda exatamente ao mesmo tempo. Se a azul andasse um bocadinho de nada mais depressa, ia chegar uma semana mais cedo, coisa assim. Ia avisar, ó, vem aí as outras cores. O facto de chegar exatamente ao mesmo tempo, tendo andado milhares ou milhões de anos, significa que provavelmente andam mesmo à mesma velocidade, o que eu acho provavelmente invalida esta ideia de reticulado. Ok? Tem outros dois argumentos que podemos usar para dizer que talvez a verdadeira natureza do espaço-tempo seja algo mais subtil. Uma razão é a razão que nós podemos dizer. Queremos saber a natureza do espaço-tempo, porquê que eu não enxergo? Porque não olho apenas. Estou aqui no espaço e no tempo, vou olhar de perto. E vou ver qual a natureza do espaço-tempo. Porquê que estamos aqui a dar uma palestra e a filosofar? Porque não vamos e olhamos. Porque não enxergamos e vemos qual a natureza do espaço-tempo. Para ver, como significa ver distâncias muito pequenas? Precisamos de imensa energia. Lembrem-se o que é o CERN, o grande colisor de partículas na Suíça. É uma máquina que é a máquina que usa mais energia que alguma vez já foi criada. É uma máquina que tem 9 km de comprimento e gasta basicamente tanta energia como Genebra. Como uma cidade inteira. Tanto que no inverno tem de desligar a máquina, senão os suíços morriam de frio, que não havia energia para aquecer a cidade. Então é uma máquina, que é de longe a máquina que gasta mais energia que alguma vez já foi feita. E o que essa máquina faz? Ela envia imensa energia para uma distância bem pequena. Porque para ver distâncias bem pequenas, precisamos de imensa energia. Ok? Precisamos de mandar energia bem pequeno para conseguir olhar para distâncias bem pequenas. Okay? Ora, vamos imaginar então que vamos utilizar o experimento do CERN para olhar para o espaço-tempo. Mas na realidade, se pensarmos um pouco, vemos que a energia do CERN, embora seja esta energia enorme, é totalmente insuficiente para responder à questão do espaço-tempo. Para ver distâncias que queremos ver, tínhamos de aumentar muito a energia. Não era 10 vezes, nem 100 vezes, nem 1000 vezes, era muitas vezes. É difícil, é mesmo muito. Mas vamos imaginar que conseguíamos. Conseguíamos talvez, assim, plano Marshall intergaláctico, fazer assim um acelerador no espaço, tudo assim, algo assim para estimular a economia. E então vamos imaginar que fazíamos assim um grande colisor de partículas que conseguia. Então o que acontecia? Começávamos a mandar energia num ponto bem pequeno para ver o que está nesse ponto. Então tem aqui um ponto e mandamos aqui energia com 2 lasers, um laser de cada lado, mandamos energia e está aqui imensa energia neste ponto. Mas não chega para ver. Então aumenta a energia. Aumenta a energia, mais energia. A certa altura, num ponto, está imensa energia. Ora, energia é igual a massa. Nós sabemos, desde o Einstein, que nos diz que a energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, quando põe muita energia num ponto, é como está a pôr lá muita massa. Está a ficar muito pesado naquele ponto. Então, o que acontece? Você estava a aumentar a energia para cada vez ver distâncias mais pequenas, para cada vez enxergar mais pequeno, e a certa altura colocou tanta energia, ficou tanta massa, tão pesado, formou um buraco negro. Então, nessa altura, tem uma pequena esfera e não consegue ver porque aquilo é um buraco negro. Um buraco negro é um objeto tão pesado que a luz não consegue sair do buraco negro. Por isso é negro, porque a luz não consegue vir de lá para os nossos olhos, nem a luz consegue escapar. Então não dá para ver. E você diz, mas vou aumentar mais a energia. É má ideia. Mas você aumenta a energia, o buraco negro cresce.
Isso aumenta mais a energia, cresce e vai engoli-lo, engolir a Terra, engolir o sistema solar, destruir tudo o que nós gostamos. Então isto significa que quando eu pergunto se existe algo muito, muito pequeno no espaço-tempo, eu começo a ver, cada vez vejo mais, vou aumentando a energia aumenta para aqui, cada vez vejo mais pequeno, mas há um mínimo. Não posso ver mais pequeno do que uma certa quantidade, porque aí forma um buraco negro. E se tentar aumentar a energia, o buraco negro fica maior. Então significa que se eu quiser dizer o que é o espaço-tempo a uma distância de 0,00050 centímetros, essa pergunta não faz sentido. Porque essa distância não dá para ver. Se tentar ver essa distância, forma um buraco negro. E tipicamente, em física, quando uma questão não faz sentido conceptualmente, normalmente significa que o conceito que estamos a tentar medir, o próprio conceito não faz sentido. Quando algo começa a não fazer sentido medir, ou quando começamos a ter resultados infinitos, ou resultados que não conseguimos medir, normalmente significa que o que estamos a tentar medir não existe. E se levarmos esta frase a sério, isto diria que estamos a tentar medir o espaço-tempo, talvez o espaço-tempo não exista. Mas estamos aí por um caminho perigoso, mas vamos continuar por lá. Então, vou agora falar do quarto argumento e o último argumento, antes de abrir para perguntas, sobre qual será então a natureza do espaço-tempo. E este argumento é um pouco mais difícil do que os outros e é um conjunto, acho eu, de argumentos simples, mas vamos ter de juntar vários argumentos, então têm de estar atentos agora. A ideia é pensar um pouco na natureza do espaço-tempo usando uma ferramenta que se chama bagunça. Basicamente, eu quero saber o que é o espaço-tempo, quero saber o que está no espaço-tempo. Então, uma coisa que posso fazer é perguntar quanta bagunça tem no espaço-tempo. Okay? Isto parece algo um pouco esquisito, perguntar qual a bagunça, qual a desordem, qual o caos. Mas deixem-me dar um exemplo. Imaginem que vocês têm uma casa, ou um museu, uma casa, e vocês estão fora dessa casa. E eu digo-vos assim, estão aqui duas casas. Uma casa aqui, a casa amarela e a casa azul. Ok? E eu digo, a casa amarela, a casa azul é muito maior e ambas não têm nenhuma bagunça. Zero. Zero bagunça. Zero desordem. O que é que nós diríamos? Diríamos que estão vazias. Ok? Não têm desarrumação nenhuma, não têm bagunça nenhuma, estão vazias. Ok, a casa amarela está vazia, aumentou para a casa azul, continuou vazio, não havia bagunça, continua a não haver bagunça. Agora vamos imaginar que tem uma casa e a casa era pequena, não chegava ao espaço, então aumentou a casa, duplicou o volume da casa e eu digo, você tinha uma casa, duplicou o volume da casa ou multiplicou, como ali na figura, multiplicou o volume por 8. Vamos imaginar que tínhamos uma casa, era a vermelha, passou a ser a azul, o volume multiplicou por 8 e eu digo, a bagunça aumentou 8 vezes. Então o que vocês diriam, se fossem um detetive, diriam, é normal. A casa estava cheia de gente, cheia de ar, cheia de pássaros a voar, cheia de cadeiras, cheia de comida. Tudo bom, ok? Aumentou o volume, aumenta o potencial para a desordem. Certo? Posso imaginar aqui uma grande confusão, se aumentar o volume, fica o dobro da desordem. Tudo bom, então já temos uma casa vazia e uma casa normal. Agora vamos imaginar uma outra possibilidade, em que eu estou na casa vermelha, aumento para a casa azul, mas eu digo-vos que a bagunça aumentou 4 vezes. Não 0 vezes, não 8 vezes, mas sim 4 vezes. Ok? 8 vezes era fácil de explicar, era proporcional ao volume. 0 vezes era fácil de explicar, significava que estava vazio. 4 vezes parece mais subtil. Eu olho para o volume aumenta 8 vezes, mas a bagunça só aumenta 4 vezes. Qual a explicação? Você pode dizer, provavelmente essa casa está vazia, exceto as paredes. Provavelmente nas paredes tem quadros, fotografias, papéis, post-its, pinturas, mas está tudo nas paredes.
Então, quando a área aumenta, a bagunça aumenta proporcionalmente à área e não ao volume. Isso explicava porque é que aumentava 4 vezes. Porque estava tudo apenas nas paredes. Não havia nada dentro, estava tudo na parede. Então, quando aumentou a área por 4 vezes, a bagunça aumentou 4 vezes. Ok? Isto é uma Ok, aqui está uma ideia simples. Vamos ter agora de pôr num canto da nossa cabeça. Vamos para outra ideia simples, depois outra ideia simples e depois vamos juntar as 3 ideias. A próxima ideia é uma ideia importante em física, que é a ideia que a bagunça aumenta sempre. Sempre. Se eu tiver um copo, se deixar cair o copo parte, fica uma bagunça. Se tiver um gás aqui dentro de um copo e partir o copo, o gás espalha e fica uma bagunça. A bagunça aumenta sempre. Ok? Não há forma, é uma das leis da física. A bagunça aumenta sempre. A desordem aumenta sempre. Ok? É algo que, por vezes, custa um pouco a entender a algumas pessoas, porque nós arrumamos o quarto. O nosso quarto fica desarrumado e a gente arruma. E quando arruma, parece que fica menos bagunça. Mas o que está a acontecer é que a bagunça total está a aumentar sempre. Então, quando nós arrumamos o quarto, interiormente, ficamos com mais bagunça dentro de nós. É verdade. E, eventualmente, morremos. Porque a morte é a nossa bagunça interna a aumentar o mais possível. Por isso temos de ter cuidado ao arrumar os quartos. Então, a bagunça aumenta sempre. Outra ideia simples. É, vamos imaginar que estamos nesta sala e começamos a convidar, vocês começam a escrever no celular e a convidar pelo WhatsApp seus amigos, e começa a encher, fica bem cheio, e depois quando já enche mais, continua a chamar mais pessoas, quando já está totalmente cheio, começa a chamar animais pequenos que conseguem entrar pelo meio, gatos, cães, ratos, baratas, fica tudo bem cheio aqui na sala. E continua a encher. A bagunça sempre a aumentar. A certa altura estão pilhas de pessoas, assim, várias camadas de pessoas, tudo cheio. E começa a ficar bem pesado aqui. A bagunça sempre a aumentar, como estávamos dizendo. E cada vez a ficar mais pesado. O que é que acontece a certa altura? Quando estamos muito pesados? Formamos um buraco negro. Então ficamos aqui dentro de um buraco negro. De repente esta sala fica um buraco negro. As paredes são as paredes do buraco negro e estamos dentro de um buraco negro. A conclusão é algo que é um pouco surpreendente, mas é algo que nós em física entendemos bem, que é, se a bagunça aumenta sempre, e se eu, quando vou pondo mais e mais pessoas e fazendo mais bagunça, vou formar um buraco negro, então o buraco negro é o objeto com mais bagunça possível. Ok? Então, dentro de um buraco negro é pior que um quarto de qualquer pessoa. Não há nada com mais bagunça do que um buraco negro. Ora, agora temos todos os ingredientes para poder fazer o bolo, para poder então chegar ao raciocínio. É que o que acontece é que em física conseguimos medir a desordem de um buraco negro. Nós sabemos medir a desordem do buraco negro. Porque o buraco negro é relativamente simples de estudar. É apenas uma esfera preta, não sai luz. Matematicamente conseguimos estudar o buraco negro e estudar qual a sua desordem. E aí aparece uma grande surpresa quando eu estudo a bagunça do buraco negro. A bagunça do buraco negro é proporcional à área do buraco negro. Não é proporcional ao volume do buraco negro, é proporcional à área do buraco negro. Ok? Então agora vamos ver o que isto implica. Se a bagunça é proporcional à área do buraco negro, e se o buraco negro é o objeto com mais bagunça possível, significa que aqui nesta sala, a quantidade de bagunça que está aqui nesta sala, que é menos do que a quantidade de bagunça se nos transformarmos num buraco negro, tem de ser proporcional à área desta sala. Não pode ser proporcional ao volume desta sala. E se eu duplicasse esta sala, e duplicasse o número de pessoas, e duplicasse tudo o que aqui está, a bagunça aumenta proporcional à área e não proporcional ao volume. Okay? Reparem que se fosse proporcional ao volume, é algo que funciona melhor com a ideia de reticulado de espaço-tempo. Porque se eu duplicar o volume da sala, o reticulado duplica e duplica o potencial para a desordem do reticulado. Mas a ideia é que quando eu aumento o tamanho de uma região,
a bagunça não aumenta proporcionalmente ao volume, mas sim proporcionalmente à área da região, como vamos entender? Como vamos entender que a nossa bagunça aqui, se eu imaginar uma esfera imaginária em torno de toda a Terra, ou em torno de todo o Sistema Solar, como é que eu consigo explicar que a bagunça lá dentro não é proporcional ao tamanho da esfera, mas sim à área da esfera? Como? Eu acho que só há uma explicação possível. A explicação possível é que nós somos um holograma. É que nós não existimos. É que dentro desta esfera não está nada. Está vazio. E tudo está nas paredes da esfera. Da mesma forma que quando aumentamos a casa, e se a bagunça aumenta proporcionalmente à parede, eu digo que a casa está vazia, não tem nada, está tudo nas paredes, eu vou dizer o mesmo do nosso universo. Vou dizer que o espaço-tempo não existe. Nós não existimos. Sinto muito. Somos uma ilusão, exatamente como os hologramas que eu mostrei no início. E existe como que um supercomputador no fim do universo, que é uma superfície dois-dimensional, que nos está gerando a nós objetos três-dimensionais e dando a ilusão que nós existimos enquanto objetos três-dimensionais, mas não somos senão uma simulação desse supercomputador. Esse supercomputador é um material, como se fosse um material eletrónico, como os materiais que mostramos ali, que se rege, que é governado pelas regras da física quântica. Só da física quântica. Só da física quântica. Quando mostramos ali os hologramas, e nos hologramas havia o tubarão a voar, ou havia um colibri a voar, não sei se viram o colibri que voava no holograma no iPad. Dentro do iPad não tem gravidade. A gravidade é irrelevante. O colibri, que parece estar a voar e a manter-se a voar contra a gravidade, é gerado pela simulação do iPad. O iPad está a fingir que existe gravidade. Está a dizer, vou fazer aqui um colibri que parece que está voando com gravidade. Mas as regras do iPad e as regras do computador, a gravidade é irrelevante. E esta seria a ideia do espaço-tempo. Seria que existe, que somos um holograma de um material ou de uma teoria que não tem gravidade. A gravidade é uma ilusão, o espaço-tempo é uma ilusão e nós somos uma ilusão. Ora, isto são tudo ideias que eu... Portanto, a pergunta, somos um holograma? A resposta é sim. Eu acho. Ora, tudo isto parece algo totalmente radical. E parece algo que se alguém disser assim, por favor, escreva aí uma teoria matemática que faz sentido, que não seja só uma coisa de maluco, algo que faça sentido e que realize isto. E que diga que eu tenho aqui a teoria num volume e consigo explicar o que se passa num volume só explicando o que se passa na superfície. Isso parece ficção científica. Como vai funcionar matematicamente? Como eu vou conseguir pôr a informação na superfície sobre tudo o que se está a passar? Parece algo que vocês dizem, ok, isto é blá blá blá, é muito bonito, nunca na prática vou conseguir desenvolver uma teoria matemática que faça isso. Mas em 97 houve uma grande surpresa. Em 97, sem estar a contar, Juan Maldacena, um físico argentino, entendeu que a teoria das cordas, que era uma teoria que estava sendo desenvolvida como uma candidata para juntar a gravitação e a física quântica, sem ninguém ter pedido e sem ninguém ter posto lá de início, a teoria das cordas tinha exatamente esta propriedade. Se eu imaginar cordas se movendo aqui num espaço-tempo, consigo descrevê-las através de um supercomputador na fronteira do espaço-tempo. E foi uma grande surpresa que, matematicamente, a teoria das cordas fosse possível descrever quando eu coloco a teoria das cordas numa caixa, que conseguisse descrever apenas com uma teoria na fronteira dessa caixa. Era algo que não... Foi uma surpresa. Foi como um presente de Natal da teoria das cordas. E para mim, essa é a razão principal pela qual eu acho que a teoria das cordas provavelmente ou é a teoria final ou está perto de ser a teoria final. Porque estas ideias holográficas são ideias tão loucas que a priori parecem tão impossíveis de alguma vez conseguir fazer sentido delas matematicamente. E sem tentar, a teoria das cordas de repente aparece e tem esta propriedade automaticamente incluída na teoria, para mim é uma evidência muito forte. Mas claro que tudo isto é só o pensamento.
É só pensar, 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 porque para fazer experimentos, para verificar tudo o que eu estou dizendo, é muito difícil. É preciso muitas energias, muita tecnologia, e não estamos num ponto em que possamos ainda verificar tudo isto. Então, e também para ser justo, se me perguntarem, alguém conseguiu começar com uma teoria das cordas e matematicamente, passo por passo, começar com a teoria das cordas e passo por passo, tipo teorema matemático, explicar a origem deste supercomputador? Alguém já conseguiu fazer isso? Exatamente. Não, existem várias conjecturas, mas algumas pessoas no mundo estão tentando. Por exemplo, Nathan Berkowitz, lá no instituto onde eu estou em São Paulo, está tentando exatamente entender como começar em teoria de cordas e entender a emergência deste holograma. Eu, por exemplo, estou tentando estudar quais os possíveis supercomputadores que podem estar no fim do universo. Isto é, quais os supercomputadores que podem dar regras razoáveis para o que está aqui dentro do nosso universo. Qual a família, que tipo de computadores, o que é possível, o que é que não é possível, se este tipo de ideia estiver certo. Ora bem, acho que falei por exatamente 30 minutos, então acho que vou parar por aqui e abro para perguntas de todo mundo. Obrigado. Bom, então, abrimos para perguntas, matem a sua curiosidade, discordem do... Sim? Professor, só queria perguntar, como que explicaria, então, a morte, por exemplo, da pessoa? Se nós somos um holograma, por exemplo, como poderia explicar? É como num jogo de computador. Num jogo de computador, você mata alguém, ele cai e está lá morto. Não tem problema. Fica bem. Aí acho que não há problema. Eu gostava de enfatizar, isto tem a ver com a primeira frase que eu disse quando comecei. Eu estou a usar a palavra supercomputador porque eu gosto dela. Não é... Vocês podem pensar, significa que somos uma simulação de um jogo de computador e que o supercomputador lá no fim alguém fez e tudo mais? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que existe que é possível imaginar uma superfície no fim do universo e que essa superfície gera a realidade dentro do universo. Não estou dizendo que alguém fez essa superfície e que existe uma simulação e que essa superfície está na estante de algum gigante. Então, mas nós mesmos, assim, podemos criar várias realidades. Pode acontecer casos, por exemplo, que você poderia ter linhas diferentes, né? Por exemplo, alguém que vem, morre uma pessoa e nasce outra, ele poderia, se ele vivesse em outro lugar, poderia ter acontecido outra história para ele, ao passo que essas histórias todas, porque a vida da gente poderia ter vários caminhos, depende das suas decisões, né? Como que isso daí vão acontecer? Deixe-me só mencionar que todas estas ideias da mesma forma que o copo de água a energias muito baixas funciona bem como um líquido suave, e há pessoas, engenheiros que estudam os rios e tudo mais, para experiências a baixas energias, a nossa realidade, a descrição com a realidade normal funcionaria sempre. Tudo o que eu consegui prever com a realidade normal funcionaria. É só quando vou para situações muito extremas, em que necessito usar a física quântica e a relatividade de Einstein ao mesmo tempo, que eu notaria a diferença entre várias teorias e entre esta teoria do holograma e outras teorias possíveis. Porque esta teoria do holograma diria que a nossa realidade é simulada para parecer igual à realidade que nós pensamos que existe. Então, é como se tiver um filme. No filme, está vendo um filme, não está acontecendo na realidade naquela altura. Não consegue distinguir se está um filme ou se é uma janela. Tá bom, obrigado. Não sei se respondi, mas pode perguntar mais no fim. Eu queria saber, como é que essa ideia do holograma, ela é junta com o esquema de 4 dimensões do espaço-tempo e aquele lance de estar expandindo o espaço. Ok. A segunda questão é bem mais difícil do que a primeira. A primeira é fácil. A primeira do espaço-tempo não tem nada de especial. O holograma é 2-dimensional, está lá, no fim do universo, e está lá agora, e está lá passado 1 minuto, e passado 2 minutos, e passado 3 minutos. Então, tudo bom. É uma superfície no fim do universo que está lá sempre. Portanto, existe no tempo e está lá no espaço.
A ideia de perguntar, sabemos como funciona, temos alguma proposta para juntar a física quântica e a gravitação de Einstein e que explique satisfatoriamente cosmologia, por exemplo, Big Bang e esses fenómenos de cosmologia? E a resposta é não. Eu acho que esse é o problema mais difícil atual da física teórica. Eu acho que conseguimos juntar mais ou menos a gravitação e a física quântica para estudar buracos negros, espaços que não estão aumentando, mas quando o próprio espaço está aumentando, é bem mais difícil. Eu não entendi também necessário mais ideias ainda. o salto que você fez. Tipo, você falou que o buraco negro, o caos é proporcional à área dele. Sim. Mas como é que você conseguiu induzir isso para o espaço inteiro, para dizer que o espaço-tempo inteiro está assim? Porque eu disse que a bagunça, a desordem, aumenta sempre. Então, a desordem aqui, eu não sei exatamente quanto é muito difícil de estimar, mas sei que é menos do que se esta sala se transformar num buraco negro. Então, eu não sei qual a desordem dentro da galáxia. Se eu fizer uma esfera, vou fazer uma esfera em torno de toda a nossa galáxia. Não sei quanta desordem, quanta bagunça está lá dentro, mas sei que está menos do que se tornasse um buraco negro. Então, se com buraco negro a conclusão é um holograma, sem buraco negro também. Você mencionou o fim do universo. Existe um fim? Não sabemos. Não sabemos. E mais uma vez está relacionado com a ideia de o que é este supercomputador. É mesmo um supercomputador ou é uma superfície imaginária? Isto é, posso colocá-lo aqui nas paredes desta sala ou tenho de colocar no fim do universo? Ou pode haver várias esferas imaginárias, umas dentro das outras? Na realidade, não sabemos. Alguns físicos acham que qualquer esfera imaginária que possa imaginar pode ser um holograma. Outros físicos dizem não, tem de ser no fim do universo mesmo. Na realidade, nas únicas vezes que sabemos fazer as contas e que a matemática funciona ao mesmo tempo que as palavras, é quando o holograma está no fim do universo. É quando colocamos um espaço-tempo que é uma caixa. Existem alguns espaço-tempos que são basicamente caixas gravitacionais. E quando colocamos a galáxia, o universo, tudo dentro dessa caixa, uma caixa bem grande, aí o holograma, matematicamente, se o holograma estiver no fim da caixa, sabemos como funciona. Se o holograma estiver dentro da caixa, matematicamente não sabemos. Considerando a tentativa de unificação entre a relatividade e a quântica, no caso a gravitação quântica que você citou, como que seria o trabalho no dia a dia, em física teórica, de tentar fazer essa unificação? Como é essa tentativa? Depende muito, é uma área enorme. Eu posso falar um pouco só sobre o que é a teoria de cordas. Okay? A teoria de cordas é a teoria em que mais gente trabalha, que tenta juntar a física quântica e a gravitação de Einstein. Há outros candidatos, outras teorias, mas são mais pequenas. A teoria de cordas ocupa 95% ou 99% das pessoas que estão tentando unificar a física quântica com a gravitação de Einstein. E a teoria de cordas, por si, está dividida mais ou menos em dois grupos de pessoas. Pessoas que estudam ideias semelhantes às ideias que eu falei hoje, ideias holográficas, de holografia, e pessoas que tentam estudar a dinâmica das cordas, como funcionam as cordas. Como funcionam as cordas quando eu amplio e consigo usar as cordas para descrever partículas. Se eu olhar muito de longe, uma corda parece apenas uma partícula. Então, é a ideia que as várias partículas podiam ser modos de vibração da mesma corda. Então, basicamente, as pessoas estudam estas duas ideias e estudam usando matemática bem avançada, e quando conseguem, tentando fazer previsões para experiências, que é muito mais raro, porque é necessário energias muito, muito grandes, ou olhar para o Big Bang e tentar ver o que estava no Big Bang, é bastante difícil. O que sabemos é que a maioria das tentativas, a matemática é tão restritiva, é tão difícil de inventar algo, a maioria das ideias morrem passado 1 minuto ou 5 minutos. Se você propuser uma ideia, eu mato em 5 minutos. E propõe outra ideia, eu mato em 5 minutos. Para a ideia sobreviver é muito difícil, porque quando se propõe uma ideia, vai imediatamente
contradizer outra possibilidade. A construção da física é uma construção incrivelmente conectada entre vários temas da física. Então é muito difícil propor ideia. E a consistência matemática é um guia muito importante. Só quanto ao que você falou da matemática, que você usa na gravitação quântica, da mesma forma que você tem o cálculo variacional na mecânica clássica, ou a geometria diferencial na relatividade geral, qual seria a área da matemática que está envolvida em estudar a gravitação quântica? A área da matemática que ainda não desenvolvemos, por vezes, tem matemática que ainda não sabemos. Sabemos, por vezes, o que nós sabemos é que atualmente, quando temos tentado entender, calcular, muitas vezes, muitas destas pistas sobre a natureza da realidade vieram de calcular. As pessoas, muitas vezes, eu não me sento a pensar qual a natureza do espaço-tempo, de manhã, numa cadeira, a olhar para o teto. Estou a calcular, fazer contas e tudo. E o que tem acontecido nos últimos anos, muitas e muitas e muitas vezes, é que os físicos sofrem meses, anos a calcular, e enchem páginas e páginas de cálculos, e no fim o resultado é muito simples. Então é algo um pouco curioso, que está a indicar que provavelmente não estamos a fazer a conta da forma certa. Porque não é normal de sofrer tanto, tanto, tanto e depois o resultado ser uma linha. Não é possível de encher páginas e páginas e páginas. Então muitos físicos, como eu e outros, estão tentando desenvolver novas técnicas para estudar, que vão além do cálculo variacional clássico e outras técnicas, que tentem desmistificar porque é que os resultados finais estão saindo tão mais simples que os cálculos intermédios. E pode ser que, tentando fazer isto, pode ser que isto vá levar a bastante progresso na física. Você, quando escreveu o holograma, você falou que o tempo é independente do resto. Existe algum análogo à transformação de Lorentz nesse modelo? Existe. Ok, mas eu posso explicar um pouco mais. Este modelo de espaço-tempo, este modelo que tenta explicar a natureza usando esta ideia do holograma, coloca o espaço-tempo dentro de uma caixa. E essa caixa é uma caixa muito simétrica. É uma caixa gravitacional que tem imensas simetrias. Da mesma forma que o espaço plano tem várias simetrias que nos permitem relacionar observadores que se estão a deslocar uns em relação aos outros, esta caixa tem essa propriedade também. Essa caixa é uma caixa que tem tantas simetrias como o espaço plano, que é algo muito surpreendente, porque quando imaginamos o espaço plano, tem uma simetria que é: eu posso estar aqui, ou chegar para o lado, ou chegar para o lado, então tem algo contínuo. E você pensa, se é uma caixa, já não tem. Vou, bate na parede. Mas quando eu digo uma caixa, digo mais uma caixa gravitacional. É mais uma caixa que me imaginem que eu estou aqui e atiro uma bola e a gravidade vai e puxa e manda a bola de novo para aqui. E eu atiro para ali e vai a bola e volta para aqui. Não existe bem uma parede, mas é uma caixa gravitacional. Quando eu envio objetos, eles voltam para mim. Ok? Podem demorar um pouco, mas acaba por voltar para mim. Então está tudo mais ou menos à minha volta. É nesse sentido que eu chamo uma caixa. E então essa caixa gravitacional tem várias propriedades fantásticas e bastante contraintuitivas. Por exemplo, não tem centro. Todos os pontos são iguais dentro desta caixa. Então tem várias propriedades assim que nunca funcionariam se a caixa fosse uma caixa com paredes fixas, como um cubo, mas que funcionam quando é esta caixa gravitacional com muita simetria. Em particular, quando a caixa é muito grande e eu estou no meio da caixa, eu não sei se estou no meio da caixa ou se estou no meio do espaço. E por isso todas as propriedades do espaço plano, como as transformações de Lorentz e tudo, também existem dentro da caixa. Boa noite, professor. O senhor me deixou com uma crise existencial aqui. Okay? Que, ao pensar que o nosso universo é uma simulação de uma existência tridimensional, eu não consegui pensar em nenhum holograma que acontece naturalmente. Por quê? Não sei, eu só estou pedindo um exemplo assim para não... Porque, por exemplo, se o nosso universo é um holograma, ele seria uma primeira manifestação que a gente consegue compreender que é natural de um holograma, ou então ele necessariamente foi fabricado por algum outro
Ok, não, isso é importante enfatizar. Eu não estou dizendo que tem de ser fabricado por outrem. Eu não estou dizendo que é necessário haver alguém que faz este computador. Okay? Da mesma forma, eu chamo computador a tudo que é complicado demais para eu entender todos os detalhes. Se tiver um peixe que dá eletricidade e que você toca e apanha um choque, eu chamava a superfície do peixe computador. Okay? Talvez outras pessoas não chamem. Isto não chamaria computador, mas podia chamar computador, também faz algo interessante. Então, quando eu chamo computador, digo, é a superfície. Pode chamar cristal, pode chamar o que quiser. Vamos chamar cristal. Cristal parece um pouco místico, é melhor não, talvez. Computador. Há um computador que está no... Então, se pode... É necessário alguém tê-lo feito? Não, não é. Agora, o que eu estou dizendo é que se eu imaginar que ele existe e se estudar as consequências do holograma que ele gera, não consigo distinguir, no limite em que nós estudamos, as energias que nós estudamos, não consigo distinguir da nossa existência normal. Por isso... Mas, já que estamos numa palestra informal e tudo mais, porém, podia ser feito por alguém. Podia o nosso universo ser uma esfera grande que está na prateleira de um gigante e na prateleira tem outra esfera ao lado que é outro universo, outra caixa e esse universo do gigante pode estar dentro de outra esfera, não daria para distinguir. Como eu sou arquiteta e mexo muito com... Você conversa comigo, eu estou imaginando o gráfico. Eu fiquei pensando aqui, existe uma outra forma de você explicar essas abstrações, esses cálculos, sem ser por imagem, por exemplo, sei lá. Se você fosse explicar, por exemplo, para o músico, ou uma pessoa cega, ou uma pessoa surda, digamos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Não, a linguagem mais que nós usamos normalmente para explicar é a matemática. É a linguagem matemática. Eu escreveria equações e diria esta equação implica esta equação, definiria uma definição matemática que quantifica o que é que significa a palavra bagunça. Bagunça é algo visual, mas dá para quantificar matematicamente o que significa. Então tenho uma equação que escreve bagunça igual a uma expressão. Seria assim que eu explicaria de uma forma mais convincente. Transformaria a minha palestra em equações e explicaria com equações. Nunca pensei em analogias musicais. Musicais não tenho a certeza. Talvez... sim. Tenho algumas analogias musicais, quando eu estava falando da luz e da onda. E com certeza tenho algumas analogias. Mas, sim, eu acho que as analogias visuais são muito importantes. Porque o que estamos falando é holograma, é existência versus 2 dimensões, versus 3. É algo manifestamente muito visual, não é? Parede versus espaço. É algo muito visual, porque o tópico acho que é muito visual. Acho que não dá para fugir um pouco daí. Ou pelo menos eu não sei. Professor, não entendi muito bem se nesse modelo que o senhor descreve, se todos os fenômenos que a relatividade geral descreve continuariam sendo descritos da mesma forma nesse modelo? Sim. Sei lá, supernovas, buracos negros, ondas gravitacionais. Sim. Continuariam sendo descritos? Todos os fenómenos que a física clássica explica, esta ideia holográfica daria exatamente o mesmo resultado. Eu nunca conseguiria ver a diferença em fenómenos clássicos. Porque fenómenos clássicos, sim, não dá para ver. É como se você olhar para um jogo de computador muito bem feito, é só quando olha bem de perto que vê que tem pixel. De longe tudo parece normal, não dá para ver. E uma dúvida que me surgiu, eu pensei nesse supercomputador que o senhor disse, mas como uma interface que engloba todo o nosso holograma. Como é que a gente descreveria movimentos de partículas ou fenômenos na interface? O modelo prevê? Sim, prevê. Isso que eu acho dos pontos mais fascinantes desta teoria. É que a descrição da tal física no infinito, no tal computador, é como a descrição da física num iPad.
Isto é, para descrever o iPad ou para descrever aquele computador que eu mostrei no início, não tem gravidade, ou pode ignorar a gravidade. Se eliminar a gravidade, tudo funciona igual lá dentro. É só eletrões que movem. Tudo que funciona dentro do computador funciona de acordo com as regras da física quântica e a gravidade pode ignorar. Certo? A gravidade não tem efeito nenhum para a eletrónica. Sim? Todo mundo concorda. Então, a ideia do tal gerador do holograma, o que é fascinante, é que quando estudamos a teoria que está lá descrevendo o movimento das partículas no tal computador e tudo mais, é uma teoria que não tem gravidade. Não tem mesmo, não existe gravidade. Não é que a gravidade seja irrelevante, é que não existe lá a gravidade. Então, é como se a gravidade não existisse. Não existe gravidade. É só que esse tal computador que gera uma realidade tridimensional gera um espaço-tempo fictício, gera uma ilusão de espaço-tempo que tem gravidade lá dentro também como uma ilusão. Então lá o eletromagnetismo clássico não é válido, clássico, é quântico. É quântico. Tem um eletromagnetismo quântico, tem uma teoria quântica, mas não tem gravidade. Gravidade não existe. Então o grande puzzle da física, como juntar a gravitação com a física quântica, a solução parece ser a gravitação não existe, só existe a física quântica. Oi, professor. Eu gostaria de saber se há alguma perspectiva de curto prazo, no nosso tempo de vida, de que de que a teoria das cordas passe pelo crivo experimental, de que alguma das previsões passem por experimentos e sejam comprovadas. Há duas... A resposta é não sei, mas há duas possibilidades que seria fantástico. Uma possibilidade seria conseguir olhar para o espaço e medir ondas gravitacionais vindas do Big Bang. O Big Bang, quando começou, estava muito apertado tudo, era tudo muito massivo, havia distorções no espaço-tempo gigantescas que criaram ondas no espaço-tempo que propagaram até agora. Ver essas ondas dar-nos-ia informação sobre a física a distâncias muito, muito pequenas. Recentemente pensámos que tínhamos medido ondas gravitacionais vindas do Big Bang. Todo mundo na física estava super excitado, fantástico e tudo. Tinha vídeo de YouTube em que foram à casa do físico com champanhe a dizer verificámos a sua teoria e tudo. Mas depois viram que era poeira, afinal. Então foi pena. Então pode acontecer algo assim. Podemos conseguir medir ondas vindas do Big Bang, que seria uma maneira de estudar distâncias muito pequenas. E se começarmos a ver as primeiras, vamos depois melhorar a tecnologia para ver cada vez mais pequeno. E pode ser que indiretamente começamos a ver as particularidades desta teoria, destas ondas gravitacionais, que digamos que em teoria de cordas são mais naturais do que noutras teorias. Pode ser uma maneira de começar a ter evidência da teoria de cordas. A outra hipótese pode ser que, quando começarmos a tentar estudar supercomputadores realistas e tentar ver que tipos de supercomputadores podem existir, pode ser que começamos a ver que, matematicamente, para as regras funcionarem, imagino que eu estou a calcular e um dia de manhã descubro assim, estou a trabalhar e descubro, para isto funcionar precisa de adicionar à matéria que está no espaço-tempo 20% de matéria que ninguém viu. E de repente existe matéria escura no universo, que nós não sabemos explicar e tudo. Se a formulação matemática começar a dizer que essa matéria que é necessária para estes supercomputadores funcionarem e que está de acordo com as regras destes supercomputadores, seria uma evidência indireta mais uma vez. Porque eu devo dizer que quando eu tenho estas teorias, uma das razões pelas quais estas teorias não são aceitas por todo o mundo e não estão nos jornais e na televisão e tudo, é que funcionam bem enquanto ideias, mas só conseguimos matematicamente estudá-las rigorosamente em teorias muito simples, que são muito mais simples do que a realidade. São teorias que têm simetrias a mais, que têm o que se chama supersimetria, que têm mais simetrias do que a realidade. Algumas pessoas, como eu, acham que é só porque a matemática é mais simples. Não é algo conceptual, mas outras pessoas acham que é algo conceptual. É algo que o facto das teorias serem simples demais provavelmente indica que estas ideias estão erradas. Então, quando conseguimos matematicamente estudar teorias mais realistas e vermos como é que essas teorias funcionam, acho que pode ser uma evidência indireta da teoria de cordas. Ou de outra teoria. Sou open-minded, não tem problema.
O LHC oferece no estado atual alguma esperança de... Não. Não? Tem ali uma pergunta? Boa noite. Se somos um holograma, somos apenas uma projeção, o que é o evento original, de nossa origem, dessa projeção? Isso é muito difícil, porque eu estava dizendo, quando temos... Não sei. O Big Bang é muito difícil. Big Bang... há várias hipóteses, mas é difícil. Não é? E é um evento original apenas, ou são vários eventos diferentes? Entende? Eu quero dizer no sentido de que nós somos uma única projeção, ou somos cada uma projeção diferente de uma coisa que nos deu origem? Não, somos todos uma projeção do mesmo holograma. Se existir um holograma, somos todos projeção do mesmo holograma. O que pode ter acontecido é que não havia nada e de repente apareceu um holograma e começou a crescer. Isso é a hipótese mais natural. Quer dizer, se o espaço cresce, o holograma cresce, está no fim do espaço. Mas matematicamente é muito mais difícil, ninguém consegue matematicamente estudar nem sequer um modelo aproximado em que isto funcione. Mais uma vez, pode ser a matemática que temos de esperar mais 100 anos, ou pode ser que existe uma ideia fundamental que está a faltar. Não sei. Sobre a teoria do holograma, supõe que ela é verdade. Ela é verdade. Aí você diz que ela é consistente com as teorias físicas que já tem. Mas aí, o que a gente ganha de novo? Tem coisas mais interessantes que vão surgir, assim, que vão permitir pensar diferente? É uma boa pergunta. O que é que ganhamos de novo? Ganhamos alguma tranquilidade de poder dormir à noite sabendo que juntamos a gravitação e a física quântica e deixou de... Mas ganhamos alguma inquietude em saber que o preço a pagar é que agora não existimos. Acho que é uma ideia, se for verdade, é uma ideia tão importante como saber que a Terra não é o centro do universo ou o Sol não é o centro do universo. É uma ideia deste tipo, acho que é uma ideia filosófica assim, que muda completamente a nossa existência, se for verdade. Não, mas eu digo, tem coisas que vocês supõem que existe, mas para existir tal coisa depende que a teoria do holograma seja verdadeira. Se existe alguma previsão experimental da teoria, por exemplo. Se eu posso, sabendo esta teoria, prever algo experimentalmente. Ok, a resposta honesta é que não sabemos. Mas, porque é muito difícil matematicamente. Mas, por exemplo, a teoria dos hologramas, todos os exemplos em que conseguimos fazer contas, o holograma que está na fronteira é uma teoria sem gravidade, como eu disse, e a teoria dentro, a teoria que tem gravidade e tem mecânica quântica e tem tudo dentro, e que é o tal holograma, é uma teoria de cordas. Podemos imaginar outras teorias da gravidade e perguntar qual o supercomputador, mas todas as teorias que têm funcionado são sempre teorias de cordas. Ora, teorias de cordas gostam de algumas coisas para funcionar. Gostam de 10 dimensões, por exemplo. Então, e nós estamos em 4 dimensões, não em 10. Mas, mais uma vez, é matemático. É só, gostam de 10 dimensões porque 10 dimensões é quando é mais fácil fazer matemática, em teoria de cordas. Então, uma hipótese é que existam 10 dimensões, mas 6 estão bem enroladinhas, então não dá para ver. Então, se no LHC aumentássemos a energia e começássemos a ver evidência de dimensões extra, seria uma evidência de teoria de cordas, que por sua vez é uma evidência para as teorias holográficas. Talvez olhar para o espaço e ver as flutuações cósmicas de fundo, ver o mapa da temperatura em todo o espaço, como varia as flutuações e tudo. Se começarmos a conseguir medir com muito cuidado as correlações entre vários pontos do espaço, talvez possa dar mais pistas sobre esta ideia holográfica, porque estamos exatamente a olhar para a esfera celestial. Boa noite. Eu queria saber se você tem conhecimento se há alguma relação matemática entre essa teoria do holograma e a teoria de multiverso.
não existe porque a teoria do multiverso não é uma teoria matematicamente muito desenvolvida. É uma teoria que conceptualmente dá para explicar um pouco com figuras, mas matematicamente é uma teoria muito pouco desenvolvida. Enquanto que a teoria que eu falei agora dá para explicar com figuras, mas também dá para explicar matematicamente, a teoria do multiverso é mais qualitativa. É mais uma hipótese que o próprio universo possa crescer e separar em dois. Não é bem separar em dois, é uma região do universo expande. Quando o universo está expandindo, eu estou aqui, você está aí. Se começar o universo a expandir, podemos nunca nos encontrar. Mesmo que você venha em minha direção e eu vá em sua direção. E agora, vários bocados de espaço-tempo podem expandir, de modo a que há várias regiões que não falam umas com as outras. E isto é a ideia do multiverso. É a ideia que vários pedaços do universo expandem e, na prática, ficam desacoplados uns dos outros. Agora, como funciona a nível deste holograma? Está um holograma no fim de tudo, que estuda isto tudo? Ou para cada bocado que não fala com os outros, pensa num holograma? É muito difícil, porque se já é difícil só um universo a expandir normalmente, quanto mais um universo que expande vários pedaços de formas diferentes. Isso é muito difícil. Mas, a nível quântico, você não acha que pode ter alguma relação entre as duas teorias? A nível quântico, nível de partículas? Não sei a resposta, porque, mais uma vez, o multiverso é uma ideia que algumas pessoas gostam qualitativamente, dessa ideia. É uma ideia que, se você disser que o universo tem várias regiões que não falam umas com as outras, pode imaginar que nós podemos estar numa dessas regiões que não falam umas com as outras. Então, em cada região que não fala umas com as outras, as regras da física seriam diferentes. E essa é a ideia do multiverso, é tentar dizer, em vez de tentar explicar as regras da física, vou dizer que existem várias regras da física, uma em cada bocado do universo que não falam com o outro. Eu aqui não, aqui estou dizendo que existem regras da física, provavelmente, por isso, é um pouco... A filosofia não é a mesma, eu diria que é diferente, mas sim, não é a mesma. Oi, boa noite. A minha pergunta é assim, por que no mundo 2D a gravidade não existe, mas o eletromagnetismo, por exemplo, como o senhor disse, vai existir? Por que aconteceria isso? Isso foi uma surpresa. Isso foi algo que ninguém me pediu. Foi algo que o Maldacena começou a calcular e viu. Espera aí, teoria de cordas aqui, eu consigo descrever como uma teoria muito mais simples aqui ao fundo. E ele foi a ver e viu que a teoria nem sequer tinha gravidade. Era uma teoria sem gravidade. Só como se fosse mesmo algo sem gravidade. Que é bom, porque teorias sem gravidade sabemos e teorias com gravidade não sabemos, porque começamos a ter os tais infinitos, começamos a ter os tais problemas que não sabemos pôr reticulado. Ou seja, foi como que o melhor possível, de repente. E é algo totalmente surpreendente, porque eu estou dizendo que conseguimos descrever o mundo três-dimensional com gravidade através de um mundo dois-dimensional sem gravidade. Ou seja, uma dimensão menos e mando embora a gravidade. Parece que estou a simplificar tudo e, na realidade, estou a descrever algo mais complexo. Por isso é que era uma ideia que, se eu disser a priori, se eu disser a um aluno, se tivesse dito antes de 97 a alguém, tenta escrever aí uma teoria que, usando apenas duas dimensões, descreve a gravidade em três dimensões, mas a teoria não pode ter gravidade. Mas como? Era de loucos, não faria sentido nenhum. Então, quando de repente, sem ninguém ter pedido, viu que a teoria de cordas fazia isso, foi uma surpresa incrível. Que muita gente, que apareceu como uma conjetura, e que muita gente nem acreditava. Então, o que as pessoas estão fazendo, muitas ainda, é calculando uma quantidade no computador, calculando uma quantidade dentro do holograma e vendo que o resultado dá o mesmo. Vendo que é possível mesmo descrever das duas formas. E tem funcionado tão bem que parece que provavelmente alguma coisa está certa. Boa noite. A minha pergunta acho que é bem simples. Se a gente sair da caixa, o Hamiltoniano conserva? Ou seja, a energia conserva? Não existe sair da caixa, não existe fim da caixa. É como quando usamos a analogia do universo a expandir, e geralmente as pessoas perguntam o que está no fim do universo, não é? Tem sempre essa pergunta. Não existe essa pergunta, porque se o universo for a superfície do balão, e o balão está a expandir, não existe fim do universo, nem sequer existe ponto nenhum especial.
Nós só estamos na superfície, então o balão cresce, pode ir à volta, mas não existe fim do universo, não existe, só existe aquilo. Da mesma forma, na caixa não existe sair da caixa, a caixa é todo o espaço-tempo, é a caixa. Porque eu disse, não tem uma parede, eu disse, envia algo e recebe de novo, eu não disse que tem lá uma parede no fim. Então é como que uma caixa é infinita, porém é finita no sentido em que eu quando atiro coisas recebo de volta. Ok? Não existe fim de espaço-tempo. Mas, ok, só uma questão. Mas nesse supercomputador, nesse tal computador, tem as regras da física e da física quântica normais. Nessa física quântica, a energia do computador é conservada. Boa noite, professor. Boa noite. Minha pergunta é a seguinte, vamos ver se eu consigo articular. No holograma temos uma distribuição em 2 dimensões. Vamos pensar no primeiro vídeo do YouTube que o senhor apresentou para a gente. A gente olha nessa distribuição e dá a impressão que está em 3 dimensões. Tá. Então vamos dizer que somos um holograma gerado por computador. Pronto. Mas para essa ilusão de 3 dimensões existir, deve ter sido feita uma gravação de fase, que veio de um objeto. Esse objeto seria em 3D. Assim, eu falo no âmbito da holografia clássica. Eu tenho um objeto, onde a referência, onde blá, 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 e aí eu tenho um holograma. O holograma gerado por computador, para ter um holograma em 3D, deve ter sido criada uma fase de alguma forma. Como se justifica isso, como se explica isso no campo dessa teoria? Ok. A questão está relacionada com o terceiro tipo de holograma que eu não mostrei. Eu disse que há um tipo de holograma em que você olha para uma folha e quando inclina parece que vê dos 2 lados. Não é? Esse é um holograma, não sei se todo mundo viu alguma vez assim, um holograma desses. E esses hologramas, como é que são feitos? Por que é que funciona? Porque quando olha, vem um fotão daqui. E quando eu inclino, o fotão vem inclinado. E quando vem inclinado, tem propriedades diferentes. Tem fases diferentes, que se chama fases, oscila de forma diferente. E é isso que dá a ilusão de profundidade. Ora, como gravar um holograma? Há uma forma de fazer isso, que é usando o objeto verdadeiro que eu quero colocar no holograma, e envio com lasers e espelhos e gravo o holograma. Aí usei o objeto 3-dimensional. No exemplo do computador não é o caso. No exemplo do computador, o próprio computador, a própria superfície, não é? Eletronicamente decide como enviar as partículas de luz de forma a você ter uma ilusão de 3 dimensões. E mesmo o primeiro holograma que eu mencionei, eu podia imaginar tecnologicamente conseguir criar um material sem o gravar dessa forma. Essa é só a forma mais simples de gravar, usando um objeto 3-dimensional. Nada me diz que essa é a única forma de produzir um holograma. A priori, não há motivo nenhum. O objeto final é um objeto 2-dimensional, eu agora podia fazer uma cópia desse objeto. Certo? Não. É útil para criar, mas depois não é necessário para duplicar e tudo. É mais útil, de facto, criar. Professor, boa noite. Primeiramente, parabéns pela sua apresentação. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria de saber, em relação à vida extraterrestre, se o senhor tem algum conceito em relação a isso, e se essa ânsia da ciência atual em busca de novas civilizações não seria também a busca dessas respostas que nós ainda não temos, desses gargalos que a física, a matemática ainda apresenta. Muito obrigado. Obrigado. Okay. Não tem bem a ver com o tópico, mas é de facto uma pergunta interessante. Eu acho que há 2 coisas importantes. Uma é saber, existem espécies extraterrestres ou somos o único ser inteligente no universo? Acho que não é evidente. Acho que a nossa intuição diz que deve haver mais, mas podemos ser os únicos. Não é evidente. Acho que filosoficamente é importante. Se soubermos que somos a única forma de vida inteligente no universo, você não vai discutir com a sua irmã. Se souber que só estamos aqui, não há mais nada, não vai haver guerras, não vai... Acho que filosoficamente, se soubéssemos mesmo que não existe mais vida inteligente no universo, acho que teria um impacto importante na nossa maneira de pensar. Acho que inconscientemente todos achamos que não, que existe várias vida de inteligência em vários lugares.
É verdade que encontrar vida inteligente, mais inteligente que nós, pode ser uma forma de resolver problemas de física que atualmente são muito difíceis. Mas nós estamos atualmente criando uns seres, uma inteligência extraterrestre quando estamos criando inteligência artificial. Por isso eu acho que mais cedo ou mais tarde os computadores vão ultrapassar-nos a nível de inteligência e vão nos ajudar a responder a estas perguntas e depois vamos destruir. Provavelmente. Não por maldade, mas simplesmente porque não somos necessários. Mas acho que... Boa noite. Eu estava pensando aqui, e nos hologramas que você mostrou, aparentemente eles não têm massa. E eu imaginei que foi por isso que se afirmou que não tem gravidade aqui para nós, que estão dentro do holograma. Mas o... Tá. Você pode discorrer. E a segunda dúvida é que eu não consigo imaginar o supercomputador sem massa. Eu gostaria de saber como fica definido esse conceito, se continua existindo a massa ou não, enfim. Ok. Não, imagina as regras de eletrónica quando fazemos um computador. Certo? Um engenheiro que faz um computador. E ele põe uns circuitos, uns transistores e tudo mais, estuda o potencial, está aqui, o eletrão vai daqui e daqui. Ele nunca considera a gravidade, nunca põe gravidade nas equações. Certo? É só nesse sentido que eu estou dizendo. Podemos fazer o computador, estudar todo o computador e o eletrão a ir, subir, descer, ir de transistor para transistor, acender um LED, tudo. Não é necessário gravidade. Ok? É só isso. O computador, no fim, as regras que operam o computador, que operam o material, vamos não usar sempre a palavra computador, o cristal, a membrana, as regras que operam esse material, são regras em que lá não está a gravidade, não tem gravitões que propagam a força gravitacional, não existem. Podem não existir. Não existem. Nas teorias que nós conhecemos, não. Essas partículas não têm massa. É um supercomputador todo cheio de partículas sem massa. No exemplo que nós conhecemos. Seria como com um computador de fotões, que podia ser, mais uma vez. Pode fazer um computador apenas com luz, não? Envia a luz, divide em dois, pode usar luz em vez de eletrões. Seria um computador de fotões. Vou colocar para você uma questão que eu li no livro de Flatland. De onde vem a luz? De onde vem a luz? De onde vem a luz? No seu mundo holográfico. Não tenho a certeza se entendo a questão. Deixe-me só mencionar para os outros. O livro que ele está mencionando é um livro chamado Flatland, que é um livro muito interessante, que fala sobre se nós fôssemos objetos dois-dimensional, como seria a nossa realidade, e o que aconteceria se um objeto três-dimensional começasse a interagir connosco, colocando o dedo, mexendo, qual seria a nossa experiência enquanto objetos dois-dimensionais quando um ser extraterrestre três-dimensional começasse a interagir connosco. E a ideia é pensar, se calhar nós somos três-dimensionais e existe um objeto quatro-dimensional, o que aconteceria se ele começasse a interagir connosco, começasse a pôr o dedo aqui nas três dimensões e tudo mais. Aí, quando imagina que existe um espaço e dentro desse espaço existe outro espaço que está imergido e a luz do espaço grande passa na luz do espaço pequeno e tudo mais, aí esse tipo de perguntas podemos fazer. Aqui acho que é um pouco diferente, porque eu estou a dizer, no fim do espaço-tempo existe, não é algo dentro, assim, algo que possa atravessar. Não sei qual seria a resposta. Não entendo bem a pergunta para pensar numa boa resposta, mas eu diria que quando eu vejo aqueles hologramas, mais uma vez, e quando tem aquele holograma do colibri ou da moça cantando, ela tem luz lá. Ela não necessita de estar no escuro, na imagem que é gerada em três dimensões. Boa noite. Boa noite. Se você for pensar na ideia de que somos uma ilusão, não faria com que a própria física fosse uma ilusão, então o supercomputador também seria uma ilusão? Sim. Mas então nada existiria, nada faria sentido. Essa segunda conclusão não segue da primeira premissa. Como não? Nada faria sentido, porque não? Quer dizer, nós não existimos, sim, é verdade isso. Mas se a gente não existe, a física também não existiria?
Não, a física existe. A nossa experiência normal é descrita pelas regras normais da física, a baixas energias, como a água é descrita pelas regras a baixas energias, isso funciona normalmente. Mas a verdadeira natureza da realidade é bem diferente da nossa intuição. É como a nossa intuição, nós imaginamos que o chão é sólido, mas o chão na realidade não é sólido, é feito de átomos, tem imenso espaço vazio e sobrevivemos com a nossa intuição que funciona a baixas energias e não nos contradiz. Nós, num certo sentido, continuaríamos a existir gerados pelo holograma. Mas isto é uma questão filosófica. Nós o que somos? Somos só eletrões e fotões e tudo mais. Portanto, pode pensar que um eletrão não pensa. É só muitos juntos que pensam. E você também está lá no supercomputador, tem um bocadinho da memória que está a simulá-lo assim. E esse bocadinho da memória é você. Se somos um holograma, nossa inteligência é uma inteligência artificial. Sim, mas isso são só palavras. Mas é verdade, sim. É artificial no sentido... Se dizer sim, sim, a resposta é sim. Mas é um pouco de definição, é só definição. É só dizer, se existir algo sem gravidade, chamo-lhe inteligência artificial porque lhe chamo computador. É só definição, concorda? Não tem... É só palavra, não tem novo conteúdo, certo? Oi, aqui. Você falou assim que a superfície, né, que no caso não está delimitada, que gera o holograma, o seu supercomputador, seria um computador comum. Eu chamei de supercomputador, eu apenas estou dizendo, é um material que é descrito pelas regras normais do computador sem gravidade. Tudo bem. Então você descreveu como se fosse só um movimento de elétrons e... Sim, foi simplificando. Efeitos de tunelamento, tudo isso você explicaria sem massa, mas vamos supor assim que você teria um computador como o que a gente tem hoje. Então a arquitetura dele consiste de um disco rígido. Não, isso já é um pouco uma extrapolação. Não, eu não quero... Não. Se usar supercomputador induz a pensar num disco rígido e RAM e caixa e tudo, não, isso não. A RAM até seria aceita ainda, só com armazena coisas na memória. Mas no caso de disco rígido, você já teria que colocar gravidade, né? Qualquer variação de angular, a sua agulha podia riscar seu disco. Sim, não. Eu estou dizendo, quando eu uso supercomputador para dizer, vamos falar um pouco mais matematicamente. Existe uma teoria que é dois-dimensional. Nessa teoria dois-dimensional que está no fim do universo, não existe gravitação, existe apenas as regras do eletromagnetismo, da mecânica quântica, da física quântica. Não apenas eletromagnetismo, mas força forte, fraca, as várias regras da física quântica. E essa teoria dois-dimensional codifica toda a informação. Toda a informação está nessa teoria. E podemos descrever a realidade ou usando o que está dentro, ou usando apenas o que está fora. Depois, para ter uma imagem visual, eu gosto de imaginar essa teoria como um material verdadeiro, como um cristal ou como um computador. Mas é uma extrapolação. Não tenho a certeza se posso fazer ou não. Não é necessário que haja um disco rígido e uma memória. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Você falou, vamos considerar o buraco negro como uma bola, certo? Certo. Se ele é projetado holograma, não deveria ser projetado para todos os lados? O universo, mesma coisa? Não, o buraco negro, o holograma está fora, a projetar para dentro. Não está a projetar para fora. Eu quando digo é que o buraco negro, eu consigo saber a bagunça que está no buraco negro como se a informação estivesse na superfície do buraco negro. Isto é, o que está dentro do buraco negro, a bagunça é como se só estivesse codificada na fronteira. É como eu posso adivinhar que dentro do buraco negro está tudo nas paredes. É como se... Mas fora do buraco negro tem mais bagunça. Então se eu quiser agora estudar a bagunça fora do buraco negro, tenho que fazer um buraco negro maior. Okay? Então, para estudar tudo, tem de ser um buraco negro do tamanho de tudo, isto é, tem de estar o computador no fim do universo.
talvez seja, parávamos por aqui, o pessoal continuava a vir fazer perguntas informalmente, não? Senão começa a ficar destruído. Bom, vamos agradecer então novamente ao professor Pedro Vieira. Tá bom?